Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para abordar com os senhores diz respeito ao PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Então, através da Instrução Normativa 2114, de 1º de novembro de 2022, a Receita Federal dispôs sobre a aplicação desse benefício, que foi instituído através do artigo 4º da Lei 14.148, de maio de 21, que inicialmente tinha sido vetado pelo presidente da República no ano passado e agora, em março de 2022, foi derrubado o veto. Então, o benefício, a Receita Federal esclarece que o benefício do PERSE ele consiste na aplicação das alíquotas zero de imposto de renda, da contribuição social, PIS e COFINS, pelo período de 5 anos, ou seja, março de 2022 até fevereiro de 2027. E esse benefício ele é extensivo a todas as receitas e os resultados das atividades econômicas de que tratam os anexos 1 e 2 da portaria do Ministério da Economia, número 7.163, 2021, mas desde que essas atividades econômicas estejam relacionadas às atividades dos setores do PERSE. Quais são os setores? Realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffet social e infantil, casas noturnas e casas de espetáculos. Depois também tem o setor de hotelaria em geral, administração de salas de exibição cinematográfica e a prestação de serviços turísticos, conforme disciplinado pelo artigo 21 da Lei 11.771 de 2008. Então, aquelas atividades econômicas que estão relacionadas lá na portaria do Ministério da Economia número 7.163, quando os serviços estiverem relacionados a essas atividades do PERSE, eles têm todos esses benefícios de alíquota zero de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E para atender esse benefício, quais são as condições? Então, o benefício fiscal ele se aplica às pessoas jurídicas que apuram imposto de renda com base no lucro real, do lucro presumido ou arbitrado. E também as pessoas jurídicas que, em 18 de março, estivessem exercendo as atividades econômicas constantes do anexo 1 da portaria do Ministério da Economia número 7.163, ou estivessem com a inscrição em situação regular no cadastro para fins da aplicação do benefício da receita e resultados decorrente da atividade constante do anexo 2. Então, o benefício fiscal de redução de alíquota zero de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, ele não se aplica para as empresas do Simples Nacional. Isso porque o Simples já é um programa de benefícios fiscais. Então, ele não se aplica, não há nenhuma redução a fazer na arrecadação dos tributos do Simples em função do PERSE. O PERSE não beneficia as empresas do Simples Nacional. Apenas empresas do lucro real, presumido e arbitrado. E as empresas do lucro real, as empresas do lucro real, elas vão fazer a apuração desse benefício da isenção do imposto de renda e da contribuição social através da sistemática do lucro da exploração. Tá? As empresas do lucro presumido ou arbitrado, elas simplesmente vão deixar de computar na base de cálculo, para fins da apuração da base de cálculo do IRPJ da contribuição social, as receitas que estão beneficiadas pelo PERSE. Então, em termos de PERSE, essa instrução normativa da Receita Federal veio esclarecer esse fato. Lá num painel tributário passado, nós já tínhamos comentado que certamente as empresas do lucro real seria pelo lucro da exploração, como de fato se confirmou. Então, e outra questão que também está confirmado aqui
é que todas aquelas atividades relacionadas lá nos anexos 1 e 2 da portaria do Ministério da Economia 7.163, elas só têm benefício fiscal do PERSE quando atividades estiverem relacionadas aos setores de eventos. Ou seja, se for setor isolado, não tem o benefício. Então, com relação ao PERSE, esse seria o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Agora nós temos a segunda notícia, que diz respeito à portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, portaria de número 9.444, de 31 de outubro, que prorrogou o programa de retomada fiscal e de regularização de débitos do regime unificado de arrecadação do Simples Nacional. Então, até de acordo com a legislação anterior, em 31 de outubro de 2022, vencia o prazo para adesão aos programas de parcelamento. E foi prorrogado agora para dezembro de 2022. Com essa prorrogação, as pessoas jurídicas vão poder parcelar dentro do programa, vão poder renegociar os débitos inscritos em dívida ativa até 31 de outubro. Então, os débitos inscritos em dívida ativa e do Fundo de Garantia, todos os débitos inscritos em dívida ativa até 31 de outubro, eles podem ser renegociados, parcelados até o último dia útil de dezembro de 2022. Anteriormente, esse prazo, era só os débitos inscritos até 30 de junho de 2022. Agora, com essa prorrogação, abrange também o direito de renegociar os débitos inscritos até 31 de outubro de 2022. É lógico que aqueles contribuintes que já possuem transações em vigor, né, e que possuem débito inscrito após 30 de junho e que ainda não tinham regularizado, eles podem agora também repactuar essas negociações para a inclusão desses débitos. Então, este é mais um alento aí para os contribuintes que estão em dificuldade com débitos inscritos em dívida ativa e que talvez consigam então agora colocar em dia e regularizar sua situação com essa prorrogação do prazo de regulação da dívida inscrita em dívida ativa. Com relação à legislação federal, seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio, depois o colega André, e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Nesta parte do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados na semana passada. O primeiro assunto é referente à transferência de saldo credor de ICMS. É que houve uma alteração do regulamento do imposto, prevendo nova hipótese de transferência de saldo credor de ICMS a partir de 1º de janeiro de 2023, quando efetuado por estabelecimento industrial que tenha acumulado o imposto, né, o saldo credor, em decorrência de benefício de não estorno do crédito do ICMS, nas saídas de produção própria desse estabelecimento industrial, com isenção ou redução da base de cálculo do imposto, em favor de estabelecimentos fornecedores para aquisição de matérias-primas ou máquinas e equipamentos industriais, de estabelecimentos de irrigadores e sistema de irrigação para uso na agricultura ou horticultura, né? Esses estabelecimentos industriais destes produtos, né, que vendem com isenção, né, nesse caso, ou no caso de redução da base de cálculo para máquinas, aparelhos e equipamentos industriais relacionados no apêndice 10 do regulamento, que trata da redução da base de cálculo, né, do imposto, e também das máquinas e equipamentos agrícolas, também relacionados no próximo apêndice, o apêndice 11, que também trata da mesma redução da base de cálculo. Então, situações específicas previstas
no regulamento em que o contribuinte, além de não tributar ou tributar parcialmente, ainda mantém o crédito integral pelas entradas dos insumos empregados na industrialização desses produtos, o que acaba gerando saldo credor. E agora, então, temos a possibilidade de transferências de saldo credor para terceiros nestas hipóteses. Já em relação a uma outra possibilidade de saldo credor, foi revogado, então, essa possibilidade, né, por estabelecimento industrial que tenha saldo credor acumulado em decorrência da redução da base de cálculo efetuada em favor de estabelecimento fornecedor para aquisição de bobinas e chapas de aços planos, o que você pode conferir no decreto 56.719 do dia 2 de novembro. Outra informação que queremos transmitir é que a partir de 1º de janeiro de 2023, o Estado suprime a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de entrada de mercadorias exigidas para bonificação de produtos farmacêuticos, de mercadorias recebidas sem substituição tributária, no caso de autopeças e máquinas, equipamentos agrícolas ou rodoviários, entradas de partes e peças referente ao programa Fomentar e atacadistas ou empresas interdependentes, ou seja, foi suprimida então a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais que o regulamento previa nestas situações, né? Exigia para essas situações específicas. Isto consta do decreto 56.706 do dia 1º de novembro. Referente ao transporte metropolitano de passageiros, ficou estabelecida a obrigatoriedade de emissão do bilhete de passagem eletrônico em substituição ao resumo de movimento diário e foi acrescentada a partir de 4 de setembro de 2023 a hipótese de emissão deste bilhete de passagem eletrônico com layout específico, no caso denominado bilhete de passagem eletrônico transporte metropolitano. Então seria acrescentada mais a sigla TM, né? Então seria BPE, que é de bilhete de passagem eletrônico, e mais TM, que é transporte metropolitano. Então as empresas que se envolvem com transporte de passageiros na área metropolitana de Porto Alegre devem observar esse documento que vigora a partir de setembro de 2023. O próximo assunto são repetidas prestações de serviços de transportes, né, que ficam obrigadas ao MDFE, no caso, esse manifesto, né, de documentos fiscais eletrônicos. Isso refere-se ao serviço de transporte de carga para os quais o decreto 56.708, agora do dia 1º, esclarece que os contribuintes, mesmo dispensados da emissão do conhecimento de transporte eletrônico, no caso de hipóteses de repetidas prestações, quando a empresa tem um contrato de repetidas prestações em que ela fica dispensada de emitir o conhecimento, isto não dispensa a emissão do MDFE, o movimento, no caso de documentos fiscais eletrônicos. Referente agora aos distribuidores de combustíveis, gasolina, foi postergada de 1º de janeiro de 2023, onde estava previsto, para o dia 1º de janeiro de 2024, a data de início da responsabilidade por substituição tributária dos distribuidores de combustíveis nas saídas internas de gasolina, exceto a premium destinada a contribuinte varejista de combustíveis. E por último, tivemos algumas alterações na Instrução Normativa Geral do Estado, que é a 45/98. A IN 92 trata da restituição de ICMS por demanda de potência não utilizada referente à energia elétrica decorrente de fornecimento por demanda contratada. Isto em decorrência da decisão judicial transitada em julgado
relativo ao recurso extraordinário 593-824 do Supremo Tribunal Federal. A IN 95 altera instruções sobre as transferências de saldo credores para terceiros. E a 96 faz alterações nos registros fiscais da escrituração fiscal digital. Então eram essas as informações, especificamente da área fiscal, em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de destacar aos senhores, que foram publicadas na semana passada, portanto, alterações que se deve tomar conhecimento. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Desejamos, então, um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Hoje vamos tratar de alguns pontos importantes do E-Social e que logo precisarão ser observados pelos empregadores. No que se refere às informações relativas ao imposto de renda retido na fonte, destacamos que a versão S1.1 do E-Social incorpora apenas os ajustes necessários para a inclusão do IR-Fonte na DCTF Web. Importante informar que essa versão S1.1 não contém todos os ajustes necessários para a substituição da DIRF, os quais serão incluídos em novo versionamento a ser oportunamente publicado pelo governo federal. Lembrando que as alterações dos eventos remuneratórios destinadas à apuração de imposto de renda retido na fonte para a DCTF Web entrarão em produção apenas a partir do período de apuração março de 2023, e as informações de retenção de imposto de renda retido na fonte deverão ser declaradas na DCTF Web a partir do período de apuração maio de 2023. Agora vamos tratar do fim do uso do código de acesso e da senha para acessar os módulos web do E-Social. Desde 1º de abril de 2021, além do uso de código de acesso e senha, o acesso aos módulos web do E-Social e ao app Empregador Doméstico pode ser feito pela conta gov.br do cidadão. O gov.br é um meio de login único aos sistemas públicos digitais. Possui características que garantem um grau de segurança na identificação e na autenticação de cada cidadão que acessa o serviço digital. E por isso mesmo é muito superior ao modo usual de login no E-Social, por CPF, código de acesso e senha. Dessa forma, passado o período de convivência entre as duas formas de login, o código de acesso será descontinuado. Com isso, a partir de 12 de dezembro de 2022, a conta gov.br será a única forma de acesso aos módulos web do E-Social, inclusive para empresas optantes do Simples e empregadores domésticos. O usuário que já possui uma conta no gov.br, que tenha sido criada para a utilização de qualquer outro serviço, como Conect SUS, Meu INSS e o IECAC, poderá utilizar a mesma forma de acesso. Portanto, dia 11 de dezembro será o último dia para que os empregadores que acessam o E-Social utilizem o código de acesso e senha. A partir do dia 12 de dezembro desse ano, o código de acesso será descontinuado e os módulos web geral e simplificado do E-Social, inclusive o módulo doméstico, MEI e segurado especial, somente serão acessados utilizando o login único da conta gov.br com nível de confiabilidade ouro e prata. Logo, usuários que possuem nível bronze devem aumentar o nível de confiabilidade da sua conta para ouro ou prata. Se o usuário delegou a terceiros, como por exemplo ao seu contador, o acesso e a prestação de informações ao E-Social,
é importante ressaltar que, por motivos de segurança, a senha do gov.br e o certificado digital não devem ser repassados. Para esses casos, o aconselhável é outorgar uma procuração para o terceiro, dando poderes para a realização de atos exclusivamente relacionados ao e-social. Assim, o procurador utilizará seu próprio certificado digital para acessar o sistema e prestar as informações em nome do empregador no e-social. Com isso, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejo a todos uma ótima semana de trabalho.